Olá, tudo bem? Tô tomando um vinhozinho aqui, final de tarde, num lugar bem especial para mim. Verão 2022, né? Um dia muito agradável, né? Foi um dia muito bom hoje. E aqui mexendo no portão vai fazer barulho na gravação. Tenho duas amigas aqui no meu pé que eu não posso mostrar. Duas, né? Essa Peca e a Piu Piu, duas cachorrinhas muito queridas. E hoje eu tô gravando porque estamos terminando a nossa temporada de verão aqui. É um lugar muito especial. Segunda vez que a gente vem e gostou demais e voltou. E é um lugar assim muito de paz, muito tranquilidade, né? Ano passado até a gente saiu com uns insights daqui de que a gente deveria focar mais em qualidade de vida, né? Em longevidade. E daí a gente começou a escrever sobre ultra longevidade ano passado. Esse foi a pegada ano passado. Mas o esforço para fazer isso acontecer, né? E como foi o ano passado, 2021, né? Ele não permitiu que as coisas avançassem da maneira que talvez a gente esperasse, né? Que aquilo aconteceria. Mas foi muito interessante porque, né, a gente começou focando muito mais na área da saúde biológica, vamos dizer assim, né? E depois a gente reviu isso, né? Dentro das minhas perspectivas, né, que eu tinha até retomado os meus estudos, eu na parte mais de saúde biológica, eu realmente não foi aquilo que realmente era para ser encaminhado. Daí a gente, né, começou com outras linhas e realmente surgiram coisas muito interessantes, né, muito interessantes mesmo. Coisas que eu não estava mais atuando e que fazem parte até dessa ideia de ultralongevidade, né, da gente gerenciar nossa questão da saúde financeira, tá? Então isso aí veio, se materializou, né? Então hoje a gente tem já um canal que fala sobre isso, né? Que é o Urso das Criptos. Recomendo que você acesse no YouTube. É específico sobre, né, essa questão de gerenciamento, né, de recursos financeiros, né, em ambiente virtual, criptografias, né, metaverso, blockchain e outras coisas mais. E a gente aprendeu muito, né? A curva de aprendizagem, então, nós paramos de pensar em saúde biológica e começamos a pensar em saúde econômica. E agora aqui, né, nesse pit stop nosso aqui de final de ano, de começo de ano, muitas coisas outras vieram, né? Coisas que a gente deve retomar agora. Dentro da ideia de ultralongevidade, que não foi perdida, né? Pensando em se viver bem, né, com qualidade, quanto mais possível. Mas agora focando em outras coisas que são importantes, né, nesse momento, que a gente pensou muito na questão da saúde transpessoal, né, de tudo que envolva esse aspecto transpessoal, que é um aspecto mais, de alguma maneira, psicológico, psicanalítico, um pouco mais relacionado com o tópico de saúde mental, mas que diz muito respeito a tudo que a gente estudou, e a gente estudou bastante sobre isso, né. A minha formação em psicanálise é voltada a isso. Então a gente já estudou bastante, né? Na minha tese de doutorado, né, que eu fui estudar um pouco de Jung, inconsciente coletivo, né, do ensino jurídico, fui trabalhar muito com essas questões já, entrei na física quântica na minha tese de doutorado. Então essas coisas já fazem um tempo que a gente está, né, trabalhando com elas. E agora voltou a necessidade da gente trabalhar mais, aprofundar um pouco mais sobre isso. Tem muito a ver com a questão ambiental, né? Tem muito a ver, né, com o biocentrismo, com coisas que a gente tem estudado. Tem muito a ver com, né, com todos os projetos ambientais que a gente está envolvido, seja, né, nos projetos de plugin, nos projetos dos ESG NFTs, né? Então, nos próprios projetos de casa sustentável que a gente tem desenvolvido, né? Isso no canal Biolos, tá? Que eu recomendo que vocês vejam no YouTube. E agora, né, com essa nova, né, frente que a gente começa a trabalhar com coisas que são decorrências de algo, né, que aconteceu já, que a gente já materializou, né, que começa tudo por um chamado, né,
para quem talvez agora vai se identificar com o assunto, né? Tudo começa com um chamado. Você é, né, convidado, né, pelo inconsciente coletivo, pelas suas relações quânticas da vida. Você é levado a certos quadrantes onde você recebe um chamado. É um chamado que não é alguém te chamando, mas é uma necessidade, né, um desejo, é uma vontade que aparece de você percorrer o caminho de Santiago de Compostela. E quando você, né, recebe esse chamado, é um momento, e depois você tem toda uma preparação para que isso aconteça, né? A minha demorou uma década para que acontecesse, né? Desde o chamado até o momento que isso se materializasse. E aí você percorre o caminho de Santiago e você acessa, né, uma profundidade existencial, né? O arquétipo da vital interioridade, né? Que é algo essencial, segundo Jung, até para você conseguir, né, voltar-se para si novamente, sair um pouco desse mundo líquido, estético, superficial e voltar-se de novo para si, né, em busca do seu próprio equilíbrio, porque o equilíbrio não está fora, ele está dentro, ele está no balanceamento dinâmico e contínuo, né, da sua realidade. Então, o Caminho de Santiago ele veio, né, com essa ocorrência, esse chamado, ele se materializou, e aí depois a gente descobriu que a coisa não termina no Caminho de Santiago, né? Você tem sempre uma missão depois do caminho, né? Então a missão não é percorrer a jornada do caminho, a missão é o que vem depois do caminho. E essa é uma das coisas mais difíceis que tem, porque muitas pessoas acabam o Caminho de Santiago e voltam a fazer o caminho e voltam a fazer o caminho e voltam a fazer o caminho e voltam a fazer o caminho, porque não sabem que tem, né, algo além, né, do Caminho de Santiago, uma missão depois do caminho. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava terminando o Caminho de Santiago, né, foi os faróis, né, os faróis litorâneos. Eu fiz o caminho litorâneo português, né, pelo litoral, e também fui conhecer, né, um pouco do caminho primitivo, né, o caminho norte também. E aí eu vi coisas assim bem interessantes sobre faróis, né. Então alguns locais que tinham faróis me chamaram muita atenção. E quando a gente está no Caminho de Santiago, uma das coisas mais incômodas é quando passa um carro perto de você, que você sai daquele campo de introspecção que você está e você volta para esse mundo, né, barulhento, poluidor, né, de combustão, né, de combustíveis fósseis poluentes. Aí quando você, né, sai, você volta, né, você vem para a natureza de novo, você reconecta, né, você volta ao equilíbrio, né, que é o que deveria ser, né, na maior parte dos casos, e a gente não consegue. E aí, voltando à questão do Caminho de Santiago, o importante é que dessa última vez, aonde eu comecei, realmente a pesquisa da última ainda era realmente por que tantas pessoas vão para o caminho e vão, continuam, repisam, e isso se torna, por vezes, a missão da vida delas, né? Quando, na verdade, você tem uma missão após o caminho, e essa é uma dificuldade, porque na missão após o caminho, você faz a jornada do herói, né, do Caminho de Santiago, e quando você volta, você tem que fazer algo. Porque toda jornada do herói é uma imersão em si para você retornar e realizar algo. E aí é uma grande dificuldade, né? Porque muitas pessoas não terminam a jornada do herói e elas acham que devem continuar vivendo a jornada do herói no Caminho de Santiago eternamente, no loop infinito. E não voltam para aquilo que devem fazer nas suas vidas, né? Ou nos seus entornos. É uma dificuldade muito grande, né? Então... E foi em 2019 me propus escrever esse livro não saiu ainda, né? Mas as ideias aos poucos vão retornando. E uma das coisas que retornou nesse momento é a questão do farol de Hermes, né? Que talvez seja uma das minhas amigas aqui subindo o portão, talvez seja uma das coisas mais interessantes que eu, né, comecei a perceber que, então essa questão dos faróis, né? O farol indica pra gente o caminho, né? Ou indica pra gente que ali tem um perigo. Ele sinaliza pra gente algo, né? E você tem passagens no Caminho de Santiago, principalmente ali na divisa entre Portugal e Espanha, onde você vai encontrar locais que eram locais célticos, né? Locais onde os celtas abrigavam, que eram locais similares a um farol, mesmo não tendo um farol ali, né? Mas são locais de sinalização, assim, de localização. E eles se abrigavam ali, né? Eles tinham um clã ali, né? E aí, pessoal, o que eu acho interessante de tudo isso é que a gente começa a perceber, então, que o farol é uma sinalização, né?
E Hermes, né, na mitologia, no arquétipo de Hermes, é aquele que vai trazer as informações, fazer a ponte das informações, né, entre os mundos, né, entre o inconsciente coletivo e o mundo, né, e o consciente coletivo. Vamos trabalhar dessas maneiras. E aí Hermes faz a ponte, né? São pessoas, geralmente escritores, têm esse arquétipo, né? Que buscam informação aí no inconsciente coletivo e trazem para o consciente coletivo, né, das pessoas. Então Hermes faz essa ponte, né? E eu, enquanto escritor, né, tenho muita relação com Hermes, com esse arquétipo, e acho ele importantíssimo. E vejo que o farol de Hermes, na verdade, é, né, a sua assunção da sua responsabilidade de, enquanto escritor, se você é um escritor, né, porque a missão após o caminho, ela depende muito de você e do que você, né, quer e o que você busca. E aí, nisso você vai estar realizando, né, aquilo para o qual, né, o chamado no caminho lhe apresentou, né? Eu acho que... barulho de novo de carro. Eu acho que esse é o desfecho do caminho Santiago esperado, né? Quando você descobre a sua missão após o caminho, né? Quando você realmente encontra o que você vai fazer. E a assunção ao farol de Hermes é uma coisa importante, porque o farol de Hermes, ele permite que você dê a sua colaboração, que você faça essa ponte, né? Que você traga a informação, que você disponibilize a informação. E principalmente nessa área transpessoal, que se a gente perceber, né, hoje em dia está muito pouco falada, né? Eu fiz a minha formação psicanálise transpessoal, mas depois não encontrei quase mais nada, mas pouca gente falando sobre isso. Os autores que eram grandes proeminências nessa área, né? Pierre Weil, né? Stanislav Grof, Ken Wilber também, que é um dos mais recentes. Eu não vejo, né? Não vejo disponibilidade de conteúdos desses pensadores, desses autores, desses faróis de Hermes, né, no Brasil. Então a gente tem uma carência enorme dessa área, desse assunto. E eu vejo que tem um papel a ser cumprido aí, né, do que a gente tem que voltar a recuperar esses conteúdos que são importantes. A gente está caminhando para um processo muito líquido, muito de consumo, muito materializado, muito descartável, né, de um mundo em crise ambiental contínua. Aquela proposta de que o século XXI seria, né, a era de aquário, a era, né, da mudança vibracional do planeta, a gente está percebendo um retrocesso, né? Todas as conquistas que aconteceram, né, nos últimos 50 anos do século passado, né, surgimento da União Europeia, né, essa congregação dos povos, integração dos povos, a paz, né, mundial, a gente está vendo agora retrocesso. Né? Então parece que agora que está terminando a pandemia, a gente está percebendo que agora sim está começando o século XXI, e na verdade ele é um século onde as crises, né, vão ser aquilo que delimitam, que ditam, né, o espírito do tempo. E o espírito do tempo, ele diz respeito aos viventes, a soma do pensamento, né, das ideias, da cultura, dos viventes em determinada era, né? Então, se a gente pensar que uma vida dura em média, né, uma vida útil, né, dura em média 70 anos, o espírito do tempo das pessoas que estão hoje, né, pode ser um espírito do tempo que já começou no século passado, mas pode ser de pessoas que já nasceram nesse século XXI, né, que estão convivendo com as pessoas que estão transitando entre séculos, mas é um espírito de tempo, né, que vai se firmando cada vez mais com as pessoas que estão nascendo nesse século. E ele vai, né, se materializando, se conformando e vai se estabelecendo muito mais, né? Então as pessoas vão partindo, né? As pessoas que nasceram no século anterior vão partindo, e as pessoas que nasceram agora, que vão chegando, né, vão se ajustando, vão dominando o espaço, vão ocupando os espaços. E aí você vai ver no espírito do tempo, né, deste século XXI, que não é da era de aquário, da paz internacional, né, da concórdia, da proteção ambiental. É o contrário, né? A gente está vendo um belicismo ampliado, né? Países que já tinham se pacificado começam a investir mais em armas, por exemplo, o Japão, né, que aumentou o orçamento, porque está tendo, né, a China está ampliando o orçamento militar, e eles são obrigados a ampliar também. E aí você começa a ver uma ampliação do belicismo.
Então é um século de provações, né? É um século que o espírito do tempo das pessoas que vão passar por esse século vai ser um século de provação, né? De provações, de crises, né? Da crise ambiental, né? Da crise existencial, da forma como as pessoas, né? Vão superar a liquidez, a superficialidade, né? Todo esse processo tecnológico, né? Que tende a, né? Transformar o ser humano apenas em algo, né? Digital, algo efêmero, algo de consumo, né? Tudo isso vai pesar bastante. E isso é o espírito do tempo das pessoas que estão agora neste, né? E cada vez mais se afirmando. Então a gente entender o espírito do tempo, né? Não significa que a gente esteja preso ao tempo, né? A cultura, ela vem, você tem o consciente coletivo das pessoas, o inconsciente coletivo, mas você tem a sua individualidade. E nesse passo é que você faz, né, a sua colocação em relação ao espírito do tempo, né? Você talvez não consiga mudar o que já está estabelecido, né? Você é só um sabiá que vai lá, né? Um bem-te-vi, um beija-flor que vai jogando aguinha, gotinha de água para apagar fogo numa floresta. Mas você, né? Pela sua contribuição, né? Com a forma como você, né, atua transpessoalmente, cada vez mais atuação, principalmente se você tiver essa vocação para ser um farol de Hermes, você vai impactar. E é isso que a gente tem, né, foco. É isso que os insights que a gente teve agora, né, nesse processo aqui de imersão, que eu sei que durante o ano, na lida, na correria, no trabalho, né, a gente acaba voltando um pouco e abaixando um pouco as expectativas, mas eu fiz questão de deixar isso registrado para que a gente tenha certeza do que é para vir. Então sou eu, Rodrigues Martins, e até o nosso próximo vídeo.